Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, quais são as alternativas ao sistema multilateral de comércio, hein? O sistema multilateral de comércio foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Ele compõe-se de 3 pilares: o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, que substituiu a fracassada Organização Internacional do Comércio, que deveria então existir. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional foram criados em 1944, numa famosa reunião em Bretton Woods, nos Estados Unidos, e tinham a função de assegurar estabilidade ao sistema econômico internacional e garantir empréstimos aos países devastados pela guerra e aos países pobres, que tinham necessidade de grandes investimentos, que os bancos comerciais não estavam interessados em fazer empréstimos e correr riscos em situações tão complexas. O Acordo Geral de Comércio e Tarifas visou fundamentalmente a diminuir os impostos entre os países e eliminar certas práticas danosas ao comércio internacional existentes no período entre guerras, como, por exemplo, a venda abaixo do preço praticado no mercado doméstico de produtos no mercado externo, chamado dumping, o apoio do governo a certos setores industriais para que eles ganhassem competitividade, chamado subsídios, e a quantificação de determinados produtos exportados. O sistema multilateral de comércio, especificamente, foi especialmente exitoso após a Segunda Guerra Mundial. Por intermédio de reuniões sucessivas realizadas pelos componentes, foram liberalizadas as tarifas, os impostos praticados entre os países. Em segundo lugar, é que o número de partes contratantes e componentes do GATT cresceu com o decorrer do tempo. Terceiro, que houve uma sofisticação no sistema de solução de disputas caso houvesse algum problema envolvendo a interpretação das regras do sistema multilateral de comércio. O sistema ganhou força, entrou numa crise nos anos 70, com as crises do petróleo e depois com a crise do sistema de Bretton Woods, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, e finalmente nos anos 80 houve um acirramento da competição entre os países europeus, o Japão e os Estados Unidos. Até que foi convocada a rodada do Uruguai, que criou a Organização Mundial de Comércio. E ela representou e, ao mesmo tempo, simbolizou a hegemonia norte-americana como grande potência unilateral após a Segunda Guerra Mundial. Mas a Organização Mundial de Comércio está hoje em crise. Professor Amaral, quais são as alternativas para a Organização Mundial do Comércio, a OMC? Primeiro, a Organização Mundial do Comércio está em crise porque existe uma competição pela hegemonia hoje no mundo entre os Estados Unidos e a China. O coração da OMC, que é o Sistema de Solução de Controvérsias, está paralisado. Ele não funciona desde 2017. Existe um sistema paralelo e composto por alguns países, chamado Sistema Interino de Solução de Controvérsias. E não houve uma atualização dos temas do comércio internacional. Há uma proliferação de acordos regionais e preferenciais de comércio ao redor do mundo, mas a OMC não se atualizou em relação aos novos temas do comércio internacional. E ela não conseguiu realizar de maneira mais justa a distribuição dos frutos do desenvolvimento trazidos pelo comércio. Talvez a principal solução para os problemas do sistema multilateral de comércio seria o entendimento entre os Estados Unidos e a China. É hoje muito difícil, para não dizer impossível, devido às diferenças que separam os dois países. E a própria guerra da Ucrânia foi um outro fator que impediu que houvesse uma harmonia em torno das regras constitutivas do sistema multilateral de comércio. Estas são as principais razões que tornam extremamente difícil a solução dos problemas comerciais, tema a que eu voltarei a abordar. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.